Olá, queridos. Estamos iniciando mais uma live do canal Defesa da Fé. Nesse instante, queremos tratar de um assunto sobre Israel, os últimos acontecimentos de Israel. Antes de tudo, quero deixar bem claro, não existe aqui nenhum pensamento antissemita, né? Nós amamos a Israel, esperamos a redenção de Israel e que ele reconheça o seu Mashiach como único Senhor e Salvador. Jesus já se declarou como Mashiach ao mundo há 2000 anos atrás. E nós vimos a sua palavra, que ele é a verdade, o quão zeloso ele era da lei judaica e quanto ele demonstrou de compaixão, de amor e de poder. Para iniciar essa reflexão, essa live, quero deixar em Isaías 35, o verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Queridos, esse texto de Isaías 35, versículos 5 e 6, eles nos lembram já, esses dois versículos já nos lembram alguém que abriu os olhos dos cegos. Alguém que fez com que os coxos saltassem como corça. Isso cumpriu-se literalmente na vinda do Mashiach, na vinda de Jesus. Fico muito feliz em saber que existe muito judeu reconhecendo que Jesus é Mashiach e aceitando a Jesus, por enquanto, não da forma mais exata que cremos hoje, na divindade do Mashiach, mas muitos deles já creem no judaísmo messiânico, cumprindo ainda algumas práticas judaicas, não crendo na total divindade de Cristo, mas estão encaminhando para isso, estão desenvolvendo a sua teologia. Queremos que Deus tenha um grande plano na vida dessas pessoas, desses judeus. Queridos, o que dizer sobre a guerra que está acontecendo em Israel? Primeiramente, quero te dizer que não é a primeira guerra, não é a primeira vez que a Palestina está lutando contra Israel. A garotada aí mais jovem talvez tenha visto poucos conflitos, porque desde 2014 não houve uma guerra com essas proporções. Mas eu quero dizer a você que essa guerra é milenar, é muito antiga, e que desde o ventre da mãe, os dois irmãos brigam. As nações árabes contra Israel, a Palestina contra Israel, sempre eles brigaram, porque é como dois irmãos, Esaú e Jacó. Mas queremos frisar hoje, queridos, algo que vai além de uma guerra por território, por talvez um lugar sagrado. Eu quero dizer a você que Israel sempre, de fato, será perseguido. E o local do templo que o sacrifício parou de acordo com a profecia de Daniel, que o sacrifício pararia e o Mashiach seria cortado. Isso cumpriu-se literalmente quando Jesus foi cortado da terra dos viventes como homem. Sabemos que ele ressuscitou, mas o seu ministério demorou cerca de 3 anos e meio. Ele tinha 33 anos quando ele morreu e foi assunto aos céus. E daí parou o ministério de Cristo como homem, mas espiritualmente ele está em nosso meio pelo seu Espírito para todos sempre, até um dia em que ele voltará gloriosamente para nos buscar. Israel rejeitou ao Mashiach. Por que Israel rejeitou o Mashiach? Será que é pela lei moral? Será que é porque o Mashiach trouxe um modo, uma configuração diferente da Torá, do que Israel praticava antes? Às vezes Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, ele é acusado de não cumprir
alguns requisitos de Messias. Alguns chegam a afirmar que Jesus não pode ser Mashiach porque ele não é filho biológico de Davi, filho do rei Davi. Ele é filho de Deus. Veja só que coisa. Quem é maior, Davi ou Deus? Se é filho de Deus, então é superior a Davi. A Bíblia nos diz que o Mashiach é a raiz de Jessé. Então, Jessé, ele brotou dessa raiz. Jessé, ele é resultado dessa raiz e não o inverso. Ele é filho, chamado filho de Davi, de acordo com as possibilidades e as condições humanas, de acordo com a encarnação desse Mashiach, de acordo com a sua manifestação em carne. Mas em espírito, em essência, ele é a raiz de Davi. Ele deixa de ser um broto, ele deixa de ser um fruto da hierarquia de Davi, da descendência de Davi, para ser a origem, a raiz de Davi. Por que esse Mashiach ele é diferente de todos os demais Mashiach bíblicos? Por que ele é tão especial? Porque no decorrer da história israelita se levantou muitos Mashiach. O que quer dizer Mashiach? Quer dizer ungido. Como os reis de Israel eram ungidos, como Salomão foi ungido rei, como Osias, como Davi, como Ezequias e como outros homens de Deus foram ungidos reis. Numa época propícia, Deus levantava um homem para dar livramento a Israel. E esses homens eram chamados de Mashiach, que quer dizer ungido, ou Cristo, tem o mesmo significado. Por que nós não podemos enquadrar o prometido, o Cristo, o Mashiach, que foi prometido desde, segundo os judeus, é desde Davi, mas foi bem antes. Por quê? Porque foi falado que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos que para esmagar não é simplesmente em algum momento vencer uma adversidade. Esmagar a cabeça da serpente, se a serpente representa o mal, o engano, o mentiroso que levou Adão e Eva a pecar. Então, para esmagar tem que ser alguém muito poderoso que vai fazer esse procedimento, tá? Para esmagar tem que ser alguém muito poderoso. Para esmagar tem que ser alguém muito poderoso, que faria esse procedimento, talvez de uma vez só, e causaria um impacto extraordinário sobre o reino espiritual da maldade, o mundo da maldade. Então, queridos, Moisés também falou sobre esse Mashiach. Ele falou que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Moisés foi o maior líder do antigo pacto e do novo pacto, do pacto recente. Cristo foi o maior líder. Então, Cristo era a verdade, falava a verdade sempre. A verdade era seu rótulo, sua doutrina inquestionável. Ele apenas ressignificou, deu sentido à Torá, deu sentido à lei. Ele decodificou o que todos os profetas e o que a lei de fato queria dizer. Complementando com a teologia e os escritos de Paulo, você compreende, desmistifica todo o propósito da lei, que não é tão importante mais os rituais. Importante é a sua representatividade e seus significados.
Deus bloqueou os rituais quando o templo foi destruído. Então, hoje, muito mesmo do que os judeus acreditam e seguem não tem mais a ver com a Torá, tem a ver com o cristianismo. Quer saber? Os judeus tinham inúmeras mulheres, eram poligamistas, deixaram de ser. Cristo já tinha falado isso, que o homem teria uma só mulher. Paulo falou isso. Então, essa ideia monogâmica relacionando-se a Deus é uma ideia de Cristo. Até naquele tempo, os judeus ainda possuíam as suas culturas, até um tempo depois de Cristo. Depois foram mudando depois do cristianismo. Muitas heranças espirituais e muitas heranças teológicas os judeus absorveram do cristianismo. Hoje eles não sacrificam mais. Eles acreditam que o perdão é dado pelo fato do ser humano se arrepender de coração. E alguns negam a eficácia do sacrifício com a tentativa de tentar anular o sacrifício de Cristo. Mas se o sacrifício do pecado não fosse tão importante como Yom Kippur, que é o dia do sacrifício, é o dia do perdão, não seria feito o ritual do derramamento de sangue dos animais pela nação e o bode que é solto no deserto. Então, queridos, nós quando lemos a Bíblia, há uma abundância de derramamento de sangue de animais. Então, os sacrifícios de adoração, sacrifício de purificação, como diz o texto em Hebreus, quase todas as coisas eram purificadas por sangue. Não todas. Alguns judeus anticristãos são. Eu não sei dizer a palavra, mas que eles são antimissionários, melhor dizendo. Eles quase negam a eficácia do sacrifício. E pegam esse texto de Hebreus e deturpem, dizendo que a Bíblia está errada, dizendo que todas as coisas eram santificadas pelo sacrifício. Mas não é. O texto não diz isso, diz que quase todas as coisas eram purificadas pelo sangue. Queridos, Israel, nós sabemos que no momento em que entregou o nosso Senhor e foi questionado a ele sobre a inocência daquele homem, Pilatos lavou as mãos e disse que não tomaria sobre si aquele peso, mas que o sangue daquele homem caísse sobre aquele povo e sobre as suas crianças. Esse texto foi utilizado muitas das vezes de uma forma maldosa contra Israel, contra o povo de Israel, que tem uma cultura pelo qual nosso Deus se revelou. Devemos muito a esse povo. Eles disseram que caiam sobre nós. Infelizmente, houve muitos massacres, muita morte. Israel se considera até hoje em cativeiro. Israel se considera até hoje como se estivesse em terra estranha. Mesmo existindo o Estado de Israel, eles se consideram em seu exílio. Eles esperam o Mashiach. Por que eles não aceitaram a Jesus como Mashiach? Porque eles esperavam um rei. Eles esperavam um monarca pelo qual viesse com um braço de ferro desvincular Israel das demais nações, tornando ela soberana, e viesse impor autoridade sobre todos os inimigos. Israel reinaria sobre todas as nações. E Cristo não cumpriu dessa forma. Cristo, em sua primeira vinda, ele veio como servo sofredor. Ele veio, como diz o profeta, de Belém, de Efrata, humilde, sobre um jumentinho. Ali vem o teu rei, humilde, sobre um jumentinho. Ele veio humilde. Um judeu do fundo do coração, olhando para Cristo, ele rejeitaria porque estava muito abaixo das suas expectativas. Eles queriam um militar. Eles queriam um homem que tivesse poder na espada, que tivesse um exército bélico como o de Davi, como o de Salomão, e arruinasse, sujeitasse todo o mundo debaixo de suas mãos.
e de alguma forma também mudasse os elementos da terra, mudasse a ação natural dos animais, que os animais não mais provocariam a ira uns contra os outros, nem contra os homens, de uma tal forma que o leão e a áspide conviveriam juntos. Isso fala, de fato, pelo profeta Isaías. Porém, Cristo não anulou essa promessa. Ele falou que na sua segunda vinda se manifestaria. E essa segunda vinda ela é criticada, ela é muito rejeitada pelos judeus. Porque eles falam que Cristo, o Mashiach, na Bíblia não se revelou como tendo uma segunda vinda. A verdade é que nem na expectativa judaica, hoje em dia ainda, eles não têm plena certeza, mesmo na expectativa deles, que para eles o Mashiach ainda vai vir, pelo menos na maioria dos estudiosos judaicos, que eles também, existem inúmeras denominações judaicas, como existem da fé cristã, também do judeu, certo? Muitas escolas que creem diferente. Mas uma das escolas que tem um pensamento mais unânime e maior em Israel acredita que o Mashiach virá, que não veio ainda, pelo menos que ainda não veio. E que ele vindo, eles também não sabem como que o Mashiach vai se comportar, como que ele vai agir, mas retiram de Cristo essa possibilidade de ele se manifestar de duas formas, como será na primeira vinda e na sua segunda vinda. O historiador o Rodrigo Santos e doutor em análise da Bíblia, ou seja, na ciência pelos quais se descobrem, fazem a descoberta na arqueologia, melhor dizendo. Doutor em arqueologia em Israel, em Jerusalém, Rodrigo Santos. Aquele homem, ele falou algo interessante de documentos que ele encontrou, que havia uma expectativa de alguns rabinos que viesse de fato esse Cristo humilde, esse Cristo que vivia entre os leprosos. Foi encontrado até pergaminhos falando sobre isso, e que alguns rabinos questionaram a ideia, dizendo que se Israel merecesse, ele viria como está lá em Daniel, o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu, que todas as nações o serviriam, que seu reino dura para sempre, Rei eterno, Mashiach. Mas se Israel não merecesse, ele viria num jumentinho e humilde, como diz o profeta. Então, queridos, já existia de fato essa palavra. Existia também de uma forma muito clara, que está lá em Isaías 53. O servo sofredor, o que redime a Israel, aquele pelo qual a sua boca nunca se encontrou engano. Existem alguns judeus que falam que o braço do Senhor que se manifestou seria Israel, a terra de Israel, a nação de Israel. Mas isso daí não se encaixa no texto todo de Isaías 53. O servo sofredor não se encaixa com Israel nesses versículos. Você pode ver, existem alguns versos que estão incoerentes com a nação, como Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isso não se enquadra com Israel. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Quem que foi ferido pela transgressão do meu povo? Se o texto está falando sobre Israel, o povo também é Israel. Então, quem que foi ferido pela transgressão do meu povo? Se quando fala o meu povo, já está falando sobre Israel, então é uma outra pessoa, é um outro sujeito que foi ferido por Israel, porque meu povo já é Israel. Então alguém que foi ferido pela transgressão do meu povo, quem é esse alguém? É o servo sofredor que não abriu a boca.
Eu sei que você sabe que Israel, sempre que foi ferido, ele abriu a boca, ele questionou, ele reclamou, ele orou, ele gritou, mas calado ele não ficou, tá? Ah, versículo 9: designaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Bom, gente, esse texto ele arrasa de vez com a tentativa de associar Isaías 53 com Israel nação. Por quê? Por vários motivos. Versículo 9. Designar a sepultura com os ímpios. Como assim? A nação de Israel foi designada sua sepultura com os ímpios? Como que a nação existe até hoje mais de 10 milhões? E com o rico esteve na sua morte. Eu sei que ele não morreu junto com o rico, morreu com os ímpios. Mas foi com um rico que encontraram um sepulcro para Cristo, para Jesus. Então a sua morte, ou seja, o seu sepultamento foi lhe dado por um rico. Foi o José de Arimateia que patrocinou para ele a sua sepultura. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. É impossível a nação de Israel não ter sido encontrado engano na sua boca. Porque Israel foi levado cativeiro em Babilônia por 70 anos. Porque Israel foi entregue a várias nações para ser oprimida e perseguida. Sempre que pecava, era levantado uma nação, oprimia Israel. Israel clamava, você vê muito isso no livro dos Juízes, na Tanar. E Deus levantava um juiz e dava livramento a Israel. Porque Israel mentia, Israel idolatrava, Israel adorava outros deuses. Israel ele cometeu a prática de prostituição espiritual. Então, esse texto jamais vai ser correspondente a Israel. Nunca se achou engano em sua boca. Isso não pode ser Israel. Israel, de fato, usou de engano, muitas das vezes que os profetas falam que a boca desse povo clamam pelo meu nome, mas seus corações estão distantes de mim. E quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. Existem inúmeros textos que Israel usou de engano, usou de idolatria, usou de injustiça. Os profetas estão recheados de injustiças e imoralidades do povo. Não existe nenhuma nação nesse mundo pelo qual não venha ter praticado engano, mentira e imoralidade. Então está claro que esses textos estão falando de Mashiach. No caso de Israel, hoje ele está passando por essa trégua, essa luta. Nós cremos que a terra está gemendo dores de parto e que a volta de Mashiach, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é bem próxima. Nós cremos em todas as nações, os judeus esperam um Mashiach que nunca se revelou para eles, segundo eles. Os cristãos esperam a segunda volta do Mashiach, que primeiro ele veio e implantou a Torá no mundo. Não existe um judeu que espalhou mais a Torá no mundo do que Jesus. A Bíblia fala que a salvação vem dos judeus e que a lei viria de Sião. E foi de lá mesmo que o Mashiach ele enxertou o mundo nessa fé israelita, nessa fé judaica, nessa fé do deísmo de Israel, de Adonai, de Hashem, ou seja lá como seja chamado. O importante é que aquelas letras, até hoje nós não temos a tradução correta, Yod, He, Vav, He, o tetragrama, mas nós sabemos que onde a encontramos, ela se refere ao Deus de Israel. Mesmo aquelas letras tão orientais, nós conhecemos. Quando se fala de um Deus, nós sabemos que é o Deus de Israel em toda a Europa, em toda a América. Quando é falado em Deus, nossa referência de Deus é Hashem, é Yahvé, é Adonai, é o Deus de Israel.
e a Jesus que nunca ensinou algo que nos distanciasse da Torá. Antes deu a essência dela, para que vivêssemos por ela, e sempre ensinou o homem a se aproximar do Pai e nunca deixá-lo ou contradizê-lo. Cristo é a essência da Torá, é o cumprimento da lei, é a ponte que nos liga ao Pai, a Deus, ao Todo-Poderoso. Então, a volta dele será gloriosa e grandiosa. Ele submeterá de fato as nações debaixo dos seus pés. Na verdade, está escrito que o Pai fará isso. Lá em Salmo 110. Não existe dúvidas que ali era o Senhor, o Mashiach, junto com o Pai, pelo qual lhe foi dito e foi chamado o Senhor de Davi. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com os santos ornamentos. Como orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Você é sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em